Vamos dar continuidade à nossa matéria de escatologia bíblica e sempre reitero que é bom tê-los aí. Você pode comentar esses vídeos, tá certo? Claro que eu estou sintetizando, é uma visão panorâmica apenas, não tenho a pretensão, já expliquei isso na primeira aula, de esgotar o assunto, ou seria até muita soberba, né, gente, dizer que em 3 aulas, que é a nossa dinâmica aqui desse momento, fechar um assunto tão complexo, um assunto tão vasto, um assunto que até ao longo dos séculos deu tanta briga até inclusive, né? Porque todo mundo quer ser o pai da verdade, né? É o dono, não quer nem ser dono, ele quer ser o pai da verdade. É como se ele tivesse criado, um argumento infalível que ele detesse todo, digamos, o monopólio da veracidade. O único que pode dizer isso, acerca da verdade é o próprio, né? Jesus disse, eu sou a verdade. Então a verdade é ele. E a gente se cala. E todo aquele que quer combater a verdade, dizendo que ele é dono da verdade, não passa de um mentiroso. Pode ter certeza disso, tá, gente? Então, quando a gente pensa em escatologia, evidentemente que a gente vai pensar naquilo que é o maior auspício, a maior esperança do cristão, o arrebatamento da igreja, tá certo? Uns crê, outros não crê, e a gente tem que ser honesto em dizer para vocês, existem 3 escolas de interpretações da Escritura, 3 escolas com relação ao arrebatamento da igreja, tá certo? A escola pré-tribulacional, a escola mid-tribulacional e a escola pós-tribulacional. E tem muita gente honesta, gente, muita gente piedosa, muita gente, digamos, crente de verdade, pessoas espirituais até, que ora defende uma escola, ora defende outra. Tem pessoas, digamos assim, que são doutores em escritura, doutores em Bíblia, que defende uma escola veementemente e outras escola. Quando eu digo escola, argumentos de interpretação nesses 3 pontos, tá certo? Agora, citando brevemente cada um. A escola pré-tribulacional, ela diz que a igreja é arrebatada antes do início da grande tribulação, por isso, pré-tribulacionismo. A escola mid-tribulacional, ela diz que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação. E a escola pós-tribulacional, ela diz o seguinte, a igreja ela vai passar por toda a tribulação, ela vai sofrer os horrores da tribulação e vai ser arrebatada só no final da tribulação. Eu confesso em dizer para vocês que todas essas interpretações, ela tem os seus pontos fracos e tem os seus pontos fortes. Agora, se você perguntar para mim, Pastor Celso Godoy, qual é a escola que você abraçou, que você defende, né? Digamos assim, no sentido de defender a escola que eu creio. Mas isso é uma resposta pessoal. Eu não estou aqui dizendo, aquele homem que defende isso, ele é um mentiroso, ele não presta, o diabo está usando ele. Não, eu não posso dizer isso, de maneira nenhuma. Como você também não pode propagar, até hoje eu não sabia de nada, mas o pastor Celso, um anjo de Deus, nos ensinou agora. Não, nós temos que ter uma visão crítica acerca da Escritura. O que é uma visão crítica? Você deve analisar e chegar a uma conclusão. Você vai orar, você vai ter ajuda de Deus. Agora tem um detalhe. Eu leio a Bíblia, eu vou orar e Deus vai me revelar. Querido, tem coisas que você pode espernear por 1000 anos, que Deus não vai te revelar, tá? Porque se Deus revelasse tudo para nós, parece que a vida até não teria graça, né? Tanto é verdade, isso que eu acabei de dizer, que os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para ele, Senhor, quando é que vai ser tua vinda? Lembram? Eles perguntaram, naquele viés que eles queriam saber, quando que o Senhor ia restaurar o reino a Israel. O que Jesus falou? Eu não sei. Ele deu essa resposta, gente, simplesmente assim. Ele deixou claro, o anjo não sabe, eu não sei. Ou seja, esse departamento, esse mistério aí, ele só cabe a Deus. Naquele momento ali, Jesus deixou claro isto. Penso eu que Jesus chegando ao céu, Jesus estando no céu, como pessoa da Santíssima Trindade, ele vai, digamos, ter o conhecimento pleno disso daí. Tenho certeza absoluta disso.
Agora, aqui no planeta, não é que Jesus estava limitado, é que Jesus simplesmente não quis revelar tudo. Lembra o Filipe lá em Cesareia? Cesareia, região marítima de Israel, bem próximo à cidade de Haifa, ali em frente ao Mediterrâneo. O Filipe perguntou: Senhor, nos mostra o Pai, isso nos basta. E Jesus disse para ele: não, eu não vou mostrar o Pai para você. Mas por quê? Você quer ver o Pai? Olha para mim. Jesus deu essa resposta e pronto. Aí o Filipe podia pensar: mas eu estou vendo aí um ser humano, um homem de cabelo, de barba e tal, um ser humano. Eu quero ver Deus. Não. Então Jesus ali mostra um Deus moral, o que é o Deus que ama, o Deus que tolera, o Deus que perdoa, que estavam todos aplicados à pessoa de Cristo. Mas você já percebeu que o ser humano ele gosta de espetáculo? Não, eu acho que o Filipe queria ver ali um Deus com olho de fogo, com raios e uma roupa dourada e tal. Ele queria isso. Mas Jesus ele sempre foi muito simples nas suas explicações, nas suas aplicações. Ele foi tão simples que vocês observam as maiores declarações que tem nos evangelhos. Gente, não foi dito para grandes auditórios, foi dito para uma só pessoa. E até digo mais aqui, sem exageros. A frase mais importante que tem na Bíblia toda, que resume o Antigo Testamento, resume o Novo Testamento, foi dito para uma pessoa, João 3,16. Inclusive, a Bíblia faz questão de dizer que o Nicodemos, quando vai procurar Jesus, ele vai procurar de noite. Então, essa frase ela foi dita sem espetáculo, ela foi dita sem holofotes, ela foi dita sem palco, ela foi dita sem plateia, foi dito por um ser humano só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e vocês conhecem o resto, João 3,16. Então, Deus não é espetaculoso nesse sentido das suas revelações. Tem coisa que ele vai revelar e tem coisa que ele não vai revelar. Por isso que eu digo, tem muita gente que crê no pré-tribulacionismo, pessoas honestas, tá? No mid e no pós também. Fazer o quê? Agora eu, Celso, se for perguntar para mim, não. Eu, Celso, respondendo por mim, eu creio no pré-tribulacionismo. Ou seja, na minha visão teológica bíblica, e até lembro vocês, eu não estou aqui ficando em cima do muro. O pastor não define. Gente, lembra a primeira aula? A doutrina é uma doutrina aberta. Ninguém pode definir muitas coisas no Apocalipse. Tem coisas que são definidas. Tá pacote fechado. Exemplo, Jesus é o cordeiro que abriu os 7 selos. Tem alguma outra interpretação? Não. Doutrina fechada, foi Jesus. Deus está sentado no trono, doutrina fechada. Nova Jerusalém vai descer do céu, doutrina fechada. Haverá um novo céu e uma nova terra, doutrina fechada. As testemunhas é o Enoque e o Elias, doutrina aberta. A Bíblia não afirma isso. Mas tem gente que afirma, não, essa doutrina está fechada e de fato vai ser o Enoque, vai ser o Elias, porque eles não morreram, né? Ou vai ser Moisés, porque o Moisés, o corpo dele não foi achado, mas a Bíblia diz, meu servo Moisés está morto. Então ele morreu sim, tá? Agora, colocando as testemunhas, por exemplo, como sendo Enoque e Elias, é um exagero escriturístico. Não existe confirmação bíblica nenhuma disso. A doutrina aberta, eu sei que vai ser 2 judeus. Agora, quem é? Se é uma doutrina aberta, quem sou eu para afirmar quem é? Agora, voltando àquele campo que a gente estava citando do pré-tribulacionismo. Eu tenho um argumento e eu me sinto seguro nesse argumento. Qual argumento? Observe comigo. Do capítulo 1 até o capítulo 4, a igreja é citada, tá? Estando aqui na Terra. Isso é muito claro. Começa lá em Éfeso e termina em Laodiceia. É o período da igreja. Então tá ali, textualmente, tá registrado. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Eu já falei para vocês, tem uma figura do arrebatamento ali. Mas a questão é o seguinte, do capítulo 1 até o 3, quando se começa a elaborar as cartas do Apocalipse destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor, nós entendemos o seguinte, a história da igreja teve um começo e teve um fim. O capítulo 4 é uma figura do arrebatamento. O capítulo 5 é uma figura das bodas do Cordeiro. O capítulo 6 é uma figura
do início do governo do anticristo. Aquele cavaleiro montado num cavalo branco, ele tem um arco na mão, ele sai vencendo e para vencer, tá certo? Ele é uma figura do anticristo. E aqui eu trago um alerta. Se você pegar a Bíblia Shedd, tá? A Bíblia com comentários do Russell Shedd, que foi um grande erudito, ele já é falecido. Ele contribuiu vastamente para a teologia bíblica do século XX, tá certo? Já é falecido, mas se você tiver a Bíblia Shedd, o capítulo 6, o Shedd, ele interpreta ali o capítulo 6 como aquele cavaleiro sendo Jesus. Quer ver só, um homem piedoso, um homem crente, que eu não duvido disso, mas teve um erro teológico grande. E ali na Bíblia você sabe, escatologia, Apocalipse, tem 2 cavaleiros montados num cavalo branco. Capítulo 6 e o capítulo 19. Capítulo 19, Jesus voltando em glória. Capítulo 6, observe, quando aquele cavaleiro aparece, a grande tribulação começa. Como que é Jesus? Jesus é o cordeiro que abriu os 7 selos, capítulo 4, capítulo 5, tá? Do Apocalipse. E ele não é o cavaleiro do cavalo branco, ali é uma figura do anticristo. Então, o que eu estava dizendo para vocês, na questão pré-tribulacional do arrebatamento, no capítulo 1, 2 e 3, a igreja está na terra. Capítulo 2, figura do arrebatamento. Capítulo 5, figura das bodas do cordeiro. Capítulo 6, início da tribulação. E essa tribulação, senhores, começando num cavaleiro montado num cavalo branco, anticristo. Ela termina no capítulo 19 com outro cavaleiro montado num cavalo branco. Agora esse cavaleiro é Jesus. E você pode analisar, pode ler atentamente, pode ler pausadamente, pode ler com um olhar analítico, com um olhar crítico até inclusive, do capítulo 6 até o capítulo 19, a igreja não é mais citada estando presente aqui na terra. Uma citação da igreja é feita no capítulo 19, justamente quando Jesus, cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele tem uma veste salpicada de sangue, tá certo? Ele está descendo ali com milhares de seus santos. Esse é Jesus. Você observa que nesse período, então, do 6 ao 19, é como se a igreja desaparecesse. Desaparecesse em que sentido? Acompanhe meu raciocínio. O capítulo 6 ao 19, ele está fazendo a cobertura, tá certo? Textual, documentada aqui nas escrituras, do que é o período tribulacional. Então, se está cobrindo o período tribulacional, por que a igreja não é citada? Por que a igreja não aparece aqui? Por que a igreja não está em texto nenhum desse período? A minha conclusão é o seguinte, por isso a minha crença no arrebatamento pré-tribulacional. A igreja não vai para a tribulação, porque quando, a tribulação é citada, já repeti aqui várias vezes, do 6 ao 19, a igreja não está presente. A igreja não está ali. Então, portanto, esse é um argumento fortíssimo que fundamenta um arrebatamento pré-tribulacional. E tem muitas pessoas, evidentemente, que eu respeito, que tem um argumento contra o arrebatamento pré-tribulacional, dizendo, não, a igreja tem que ser provada, a igreja tem que também sofrer perseguições, porque essa igreja atual, ela não sofre nada, não tem perseguição nenhuma, a briga maior que tem contra a igreja é de crente brigando contra crente, pastor lutando com membro, membro contra pastor, e essa bagaceira toda que você já sabe. E eu até concordo, gente, é uma grande verdade isso daí. Só que tem um detalhe interessante que essas pessoas têm que citar também. A igreja verdadeira, ela não vai para a tribulação. A igreja falsa vai. Quem que vai ficar na terra na tribulação, gente? Vai ficar as nações, vai ficar a nação de Israel e vai ficar a falsa igreja. O que é a falsa nação? As nações, desculpe. As nações são as pessoas que nunca aceitaram Jesus ou que recusaram Jesus. São nação porque são considerados gentios. A nação de Israel vai ficar aqui porque Deus vai tratar com eles no período tribulacional, porque a Bíblia chama o período tribulacional de aflição de Jacó. E a falsa igreja também ficará aqui, porque, observe, a verdadeira igreja, o corpo de Cristo, vai ser arrebatado. Falsa igreja
as organizações religiosas que se degladeiam entre si ficarão assim, pode ser que se convertam, ficarão aqui, porque pode ser que se convertam pelos horrores do período tribulacional.